Fausto Oliveira, jornalista de Infraestrutura e Indústria, com o professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas, e o professor Paulo Morceiro, do Nereus e da FIP. O assunto desse nosso novo encontro é infraestrutura. Todo mundo sabe que a infraestrutura é muito demandante de capital, de maquinário e de trabalho. Portanto, seria um caminho de saída para a estagnação econômica na qual o Brasil, nesse ano de 2019, ainda se encontra. Professor Paulo Gala, o senhor concorda que a infraestrutura pesada, recebendo investimentos públicos e privados de uma maneira correta e bem projetada, poderia contribuir para a saída da estagnação econômica do Brasil nesse momento? A infraestrutura é a saída óbvia para o Brasil, né? Porque ela ajuda a resolver tanto o problema de demanda quanto o problema de oferta, né? O problema de demanda porque o governo poderia gerar estímulos, né, ao fazer investimento público, tanto diretamente com recursos do orçamento, quanto se associando à iniciativa privada com os modelos de PPP, né? E ao fazer isso, ele estaria também, ao mesmo tempo, melhorando a estrutura de oferta, né? A capacidade de produção da economia brasileira e aumentando a produtividade. O problema é que com essa coisa do teto do gasto, o governo ficou numa sinuca de bico, porque o único cara que não conseguiu se defender nessa história toda foi o investimento em infraestrutura. Então ele vai sendo espremido, esmagado, até que ele praticamente desaparece. Sendo que este item é o item mais importante do orçamento, obviamente, junto com educação e saúde, né, que deveria ser privilegiado e expandido. Então, eu acho que o governo... E já está na mesa do governo, já está no radar essa ideia de voltar a ampliar investimento público como saída para a crise, tanto do ponto de vista de injeção de demanda, quanto do ponto de vista de qualificação de melhora da oferta. E só mais um detalhe em relação às questões estruturais que a gente discute muito aqui no canal, né, da melhora da estrutura ou da necessidade de melhora de estrutura tecnológica do Brasil. Existe um espaço enorme aí para se usar conteúdo nacional com inteligência, né, copiando o modelo nórdico, o modelo asiático, para ajudar o desenvolvimento de maquinário no Brasil, de produção de maquinário ligado à infraestrutura de maneira eficiente, né? De novo, o exemplo das turbinas eólicas, acho que é um belo exemplo disso, e a partir daí tentar catapultar as empresas brasileiras para que elas ganhem escala, ganhem eficiência e possam ir para o mundo, conquistar mercados no mundo, que é o que de fato desenvolve um país, né? Então acho que a alavanca de desenvolvimento para o Brasil no momento é infraestrutura, até porque todos os outros setores estão muito ociosos, né? Shopping center, loja, restaurante, galpão. Então, o setor de infraestrutura é o que tem carência gigantesca de saneamento, mobilidade urbana e até mesmo energético, né? Muito bem colocado, professor Paulo Gala. O Brasil tem uma baixa taxa de investimento na atualidade, né? Em torno de 15%, 16%. Uma taxa de investimento muito abaixo da média mundial, 50% abaixo da média mundial, e muito abaixo dos países desenvolvidos. Dos países em desenvolvimento, como a China, a Índia, enfim, dos países comparáveis com o Brasil. Essa taxa de investimento, ela atingiu a sua mínima nas últimas 7 décadas, em 2018, e no primeiro semestre ela também foi menor ainda, dados já dessazonalizados. Como o professor colocou, temos uma capacidade ociosa muito grande em vários setores, né? Praticamente todos os setores da economia. O cenário mundial para exportar está mais difícil, devido à guerra comercial entre China, Estados Unidos, vários outros países estão fazendo políticas de desenvolvimento, como a Alemanha, fazendo sua política para a indústria 4.0, e o Brasil ainda está com problema de demanda, né? A gente não tem demanda, a gente tem uma capacidade ociosa muito grande. E em momentos de crise como essa, crise prolongada, né, de conhecimento geral que quem tem que investir é o governo, é o setor público. E a gente tem uma taxa de investimento muito baixa no setor público. A infraestrutura brasileira, hoje em dia, está sendo muito depreciada, que os novos investimentos não estão cobrindo a depreciação. Só um exemplo, andar pelas cidades, a gente vê a quantidade de buracos, isso é bem visível, mas isso é a infraestrutura mais banal possível. A gente tem infraestrutura tecnológica, a gente temos um exemplo no vídeo que a gente gravou anterior, no caso, que as máquinas do campo não têm acesso à internet, ou seja, temos um problema muito grande. O problema é como fazer isso. A gente tem um conhecimento que investir em infraestrutura movimenta uma cadeia produtiva muito grande de máquinas e equipamentos, de bens ligados à indústria de construção civil, de produtos metalúrgicos, siderúrgicos, de cimento, enfim. Mas o mais importante é que ela gera muito emprego, e emprego com alta propensão a consumir.
emprego que o trabalhador da construção civil vai gastar praticamente todo o seu orçamento com produtos básicos. E isso vai acabar ocupando a capacidade ociosa da economia, vai movimentar a economia. Então, isso já é consenso. Como fazer isso? A gente tem que flexibilizar o teto dos gastos, porque o governo está numa camisa de força, ele não tem mais capacidade de fazer investimentos significativos em infraestrutura. Hoje, o Brasil precisa investir mais ou menos 3% do PIB para a gente sair dessa recessão, né? Ou seja, temos que tirar 210 bilhões de investimentos, cerca de 210 ou 4%, 300 bilhões, mais ou menos, né? E é muito difícil com essa lei do teto. Ele pode fazer pequenas negociações microgerenciais com o Congresso para tentar abrir espaço no orçamento, ou seja, renegociar o orçamento. Mas precisa de muito mais que isso. Para investir de forma estruturada, anualmente, tem que rever a lei do teto dos gastos e tirar investimento público em infraestrutura do teto dos gastos. Uma outra coisa que poderia ser feita também é dar incentivos pesados à construção civil, né? Para tentar com que aumente a rentabilidade desse setor, para que consiga movimentar a economia. São duas áreas muito importantes que geram muito emprego, tem uma demanda industrial e serviços empresariais de engenharia, de arquitetura muito grande, e pode acabar recolocando a economia no seu caminho de crescimento. Não há outra alternativa, né? Não há, se a gente não fizer investimentos significativos em infraestrutura, em construção civil, em setores que geram emprego e que geram grande demanda para o mercado interno. Perfeitamente. Muito obrigado, professor Paulo Morcedo, pela sua análise, professor Paulo Gala também. Uma breve contribuição da minha parte. Eu, como jornalista que atua dentro do segmento de infraestrutura, posso dizer com razoável certeza que a construção civil ela se divide basicamente em dois grandes ramos de atuação. Um deles é o imobiliário e o outro é a infraestrutura pesada. O imobiliário, ele até vem se recuperando através da queda consistente da taxa Selic, através dos últimos 2 ou 3 anos, né, o que houve uma oferta de crédito muito grande, isso está sendo captado por alguns investidores imobiliários, o que vem mobilizando a construção de novos edifícios. Uma cidade como São Paulo, onde nós todos vivemos aqui, vem percebendo, né, a edificação voltando, né? Então, vários terrenos que estavam ociosos, hoje levantam edifícios. No entanto, isso não tem sido suficiente para realmente mobilizar e expressar em números os níveis de emprego, de consumo de insumos básicos como cimento, metais, concreto e maquinário, assim como também não tem sido suficiente para gerar um impacto significativo dentro do número consolidado do PIB. O que isso significa? Dentro do nosso setor, nós avaliamos sempre o seguinte: o volume de PIB, de riqueza e de investimento sempre está alocado na infraestrutura. Sem infraestrutura, e estamos falando num país onde a carência de infraestrutura é gigantesca, né? Olha a quantidade de trens, metrôs, pontes, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos que faltam no Brasil para o país funcionar. Sem essa infraestrutura, realmente fica muito difícil movimentar toda essa cadeia. Daí você tem o sintoma de capacidade ociosa e desemprego, como os dois professores aqui comentaram. Muito bem, ficamos por aqui. Muito obrigado por acompanhar mais um debate. Nós sempre estaremos aqui fazendo novos debates nos nossos canais. E fique à vontade para compartilhar. Esse é um debate muito importante que precisa ser levado adiante para que a gente possa interromper esse ciclo de monotonia no debate econômico que tomou conta aqui do Brasil através da imprensa econômica que só discute realmente orçamentos e ajustes macroeconômicos na perspectiva fiscal. Muito obrigado e até uma próxima.